Imagine um mundo em guerra silenciosa, onde as batalhas não acontecem apenas com armas, mas dentro de lares, corações e mentes. Quantas vezes você já sentiu o peso de um conflito que parecia não ter saída? Quantas vezes guardou feridas que ninguém vê, mas que gritam dentro de você? É nesse cenário que ecoam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Uma promessa que não é para os covardes, mas para os corajosos. Porque pacificar não é fechar os olhos para o caos, mas escolher ser luz em meio às trevas. Neste episódio, você vai descobrir o que significa ser um pacificador segundo o coração de Deus, porque a paz verdadeira não nasce de esforços humanos, mas do alto, e como pessoas feridas podem ser curadas e se tornarem instrumentos de cura. Vai entender o preço real de viver como pacificador e, acima de tudo, a honra eterna de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Então, antes de avançarmos, eu já quero te pedir, não assista sozinho. Se esta mensagem tocar sua vida, compartilhe com alguém que hoje precisa de paz. E se você deseja acompanhar toda a série das bem-aventuranças, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Porque o que você vai ouvir pode mudar não só a sua vida, mas também a de quem você ama. Reflitamos então sobre a verdade de que há uma cena que se repete em cada geração. O mundo em chamas, guerras entre nações, brigas entre famílias, divisões dentro de igrejas, conflitos nos corações. A humanidade sempre buscou a paz, mas quase sempre da maneira errada, pela imposição da força, pelo silêncio do medo ou pela conquista de vantagens. Mas Jesus, em seu Sermão do Monte, proclamou algo radical. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Não se trata de um convite para pessoas passivas, mas de uma convocação para guerreiros de um reino invisível, que lutam de uma forma diferente, vencendo o mal com o bem. Pacificadores não são espectadores da guerra, mas agentes ativos da reconciliação. Eles não esperam a poeira baixar. Entram na poeira, respiram a tensão e plantam sementes de paz. Isaías já havia profetizado: quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz. Isaías 52:7. O pacificador é esse portador de boas notícias que carrega no rosto e nas palavras a esperança de que ainda existe algo maior que a fúria humana, a graça divina. Ser pacificador é assumir a identidade do próprio Cristo, que é chamado em Efésios 2:14 de a nossa paz. Ele não apenas trouxe paz, mas ele é a paz encarnada. Isso significa que o chamado dos pacificadores é na prática, o chamado de refletir a essência de Jesus. Richard Foster, escritor contemporâneo sobre espiritualidade cristã, afirmou: a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de Cristo no meio do conflito. É exatamente isso que Jesus pede, que em meio ao caos sejamos a presença viva de seu Espírito. Mas aqui está o detalhe: o chamado é para todos os que pertencem ao reino. Não é ministério exclusivo de líderes religiosos, nem tarefa restrita a diplomatas. É a vocação de cada filho e filha que nasceu do alto. A paz de Cristo não pode ficar aprisionada em templos. Precisa transbordar em casas, escolas, locais de trabalho, redes sociais e até nas discussões que parecem sem saída. E talvez você se pergunte: mas como eu, alguém ferido, inseguro, sobrecarregado, posso ser um pacificador? A resposta está no Evangelho. Ninguém se torna pacificador por esforço humano, mas por transformação divina. Quando o Espírito Santo cura o nosso coração, ele nos habilita a curar corações ao nosso redor. Ser pacificador é um reflexo, não uma performance. É por isso que Jesus começou com a palavra bem-aventurados. Ele está dizendo:
Felizes, completos, realizados, plenos são aqueles que ousam ser diferentes em um mundo de divisão. Porque a felicidade verdadeira não está em vencer discussões, mas em restaurar relacionamentos. Não está em impor a própria vontade, mas em revelar o coração de Deus. Essa é a primeira convocação. Aceitar que cada conflito pode ser uma oportunidade de manifestar o reino. O pacificador olha para o caos e enxerga uma chance de semear eternidade. Imagine um mundo em que cada olhar carregasse empatia, cada gesto expressasse compaixão e cada coração se inclinasse diante da dor alheia. E esta semente é extremamente necessária, pois vivemos em um tempo em que a palavra paz foi banalizada. Ela é estampada em camisetas, discursos políticos, músicas de protesto, mas quase sempre sem profundidade, como se fosse apenas a ausência de guerra ou o silêncio dos conflitos externos. Contudo, a paz que Jesus anuncia no Sermão do Monte não é desse tipo. Ele não promete uma vida sem problemas, mas uma vida que encontra repouso em meio às tempestades. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Note como ele enfatiza a minha paz. Não é uma paz artificial, não é um intervalo entre batalhas, é uma realidade que brota da sua própria presença. A paz do alto não nasce no campo de batalha, mas no coração. Ela não depende de tratados ou acordos, mas da certeza de que Deus reina sobre todas as circunstâncias. Quantas vezes você já desejou que o mundo se acalmasse, que os barulhos cessassem, que os problemas simplesmente desaparecessem? Mas a paz de Cristo não precisa esperar que tudo mude ao redor. Ela invade o coração mesmo quando o caos ainda grita. É como um rio subterrâneo, invisível à superfície, mas constante e inabalável, sustentando silenciosamente a vida. O apóstolo Paulo experimentou isso de forma radical. Preso em uma cadeia, cercado por injustiça, sem saber se viveria ou morreria, ele escreveu: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Filipenses 4:7. Essa não era a paz de quem esperava ser solto em breve, mas a paz que não podia ser algemada. Era a paz do alto, a paz que não se explica, mas que transforma. Aqui está o segredo. Só quem experimenta a paz de Cristo pode oferecer paz ao mundo. Você não pode dar aquilo que não possui. Muitas vezes queremos reconciliar famílias, unir irmãos, apaziguar discussões, mas carregamos dentro de nós um coração cheio de rancor, medo e ansiedade. Por isso Jesus não começa nos chamando apenas a pacificar, mas a experimentar a paz que vem dele. Antes de ser missão, é transformação. Max Lucado, escritor cristão contemporâneo, disse: "A presença de Cristo não promete um mar calmo, mas garante um coração ancorado." Essa é a essência da paz que vem do alto. Ela não remove os ventos, mas impede que eles destruam o barco. O pacificador de verdade não é alguém que nunca enfrenta tempestades, mas alguém que aprendeu a descansar mesmo quando o céu está escuro. Lembro-me de uma história real que ecoa essa verdade. Uma mulher de fé, após perder o filho em um acidente trágico, disse em meio às lágrimas: "O mundo desabou sobre mim, mas não dentro de mim." O que ela experimentou não foi negação da dor, mas a sustentação invisível da paz que só Deus pode dar. E é esse testemunho que transforma vidas. Quando o mundo vê alguém em sofrimento, mas cheio de esperança, em meio à perda, mas ainda firme, ferido, mas não destruído, ali há a assinatura de Cristo. Essa paz é revolucionária, porque não pode ser comprada nem fingida. Você pode sorrir para as câmeras, publicar frases motivacionais, esconder suas lutas, mas o vazio permanece. A paz do alto, porém, é fruto do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Gálatas 5:22. É Ele quem planta em nós essa serenidade que não depende de circunstâncias. Agora, imagine o impacto de pessoas assim no mundo.
Homens e mulheres que não se desesperam quando tudo dá errado, mas que carregam dentro de si uma confiança inabalável. Esse é o pacificador. Alguém que não apenas prega paz, mas que é um farol de paz em meio à escuridão. Ele entra em ambientes tensos e leva uma atmosfera diferente, porque a paz que habita nele é contagiosa. E aqui está a verdade que precisamos entender. Pacificadores não são pessoas perfeitas, mas transformadas. Eles também têm suas dores, suas fraquezas, suas crises, mas ao invés de serem dominados por elas, deixam que a paz de Cristo seja a âncora da sua alma. O segredo não está em ser forte, mas em depender do príncipe da paz. Você já parou para pensar no poder de uma pessoa carrega essa paz? Um pacificador muda a história de famílias inteiras. Ele quebra ciclos de violência. Ele interrompe discussões que poderiam gerar ódio eterno. Ele abre portas para reconciliações que pareciam impossíveis. E tudo isso porque, primeiro, ele encontrou a paz que vem do alto. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e se sinta inquieto, como alguém que carrega tempestades internas. Mas a promessa de Jesus continua viva. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esse é o ponto de partida. Antes de pacificar o mundo, você precisa deixar Cristo pacificar o seu coração. Pacificadores são, antes de tudo, discípulos que decidiram confiar. Eles sabem que não podem mudar tudo ao redor, mas sabem que o Deus que habita dentro deles já venceu o mundo. Essa é a diferença entre a paz do mundo e a paz do alto. A primeira é frágil, a segunda é eterna. E aqui está a promessa. Aqueles que vivem essa paz serão chamados filhos de Deus. Porque quando o mundo olha para alguém que carrega essa serenidade sobrenatural, a única explicação é que há algo divino nele. O céu é revelado em corações humanos. Outro fato é uma verdade que muitas vezes tentamos evitar. Grande parte daquilo que Deus faz nascer em nós floresce em meio à dor. Pacificadores, antes de serem portadores de paz, foram marcados por guerras internas. Antes de falarem com serenidade, muitas vezes choraram em silêncio. É por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Note, a capacidade de consolar nasce da experiência de ter sido consolado. É no deserto que a fonte brota. Pacificadores não são pessoas que nunca sofreram. São aqueles que descobriram que as próprias cicatrizes podem se transformar em remédio para outros. Henry Nouwen, um escritor cristão contemporâneo, disse certa vez: ninguém pode curar se não tiver sido ferido. A verdadeira cura nasce de feridas assumidas e transformadas pelo amor de Deus. Isso é libertador. Deus não desperdiça a sua dor. Aquilo que você julgava ser apenas peso ou vergonha pode ser exatamente a ferramenta que Ele usará para restaurar outros corações. Pense em José, vendido por seus irmãos, traído por quem mais deveria amá-lo. Ele poderia ter se tornado um homem amargo, ressentido, mas escolheu ver a mão de Deus no processo. Quando finalmente reencontrou aqueles que o feriram, sua resposta foi: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Gênesis 50:20. José, ferido, se tornou fonte de vida para uma nação inteira. Essa é a identidade de um pacificador. Ele não permite que a dor seja um fim, mas um começo. Quantas vezes olhamos para nossas feridas e pensamos: isso me invalida.
Mas diante de Deus, as feridas podem ser credenciais. Quem melhor para consolar uma mãe enlutada do que outra mãe que já chorou a ausência de um filho? Quem melhor para encorajar alguém lutando contra a depressão do que alguém que já atravessou noites sem dormir, sem esperança? Quem melhor para acalmar um coração ansioso do que aquele que já foi esmagado pela ansiedade, mas encontrou descanso no Senhor? A paz que pacificadores oferecem não é teórica, é vivida. Não é discurso vazio, é testemunho encarnado. Brennan Manning escreveu: a graça é transmitida através de vasos quebrados. É a rachadura que permite a luz passar. É exatamente isso. Pacificadores são vasos quebrados que aprenderam a deixar a luz de Deus brilhar através das fendas. Contudo, há um detalhe essencial. Não é a dor em si que nos torna pacificadores, mas a dor entregue a Deus. Feridas não curadas viram armas. Pessoas amarguradas ferem outras, mas pessoas saradas se tornam instrumentos de restauração. O processo é este: eu entrego minha dor, sou consolado por Deus e então posso ser canal de consolo. O ciclo da paz começa na rendição. Lembro-me de um pastor que perdeu a esposa em um acidente trágico. Durante meses, sua alma parecia despedaçada. Mas pouco a pouco, ele encontrou em Deus uma paz que não podia ser explicada. Anos depois, fundou um ministério que oferece cuidado a famílias enlutadas. Seu maior trauma se transformou em seu maior chamado. Isso é o que significa ser um pacificador ferido que cura feridas. Alguém que não esconde as marcas, mas as oferece como testemunho de esperança. A cruz é o maior exemplo dessa realidade. Cristo não ressuscitou escondendo as cicatrizes, mas mostrando-as. Ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. João 20:27. As feridas de Cristo não foram apagadas, mas glorificadas. Elas se tornaram prova de vitória e sinal de reconciliação. Do mesmo modo, pacificadores mostram suas cicatrizes não como derrotas, mas como testemunho de que Deus transforma dor em vida. E é justamente isso que nos torna úteis para um mundo ferido. Vivemos numa geração cheia de traumas, famílias desfeitas, corações despedaçados, histórias de abuso, ansiedade que sufoca, depressão que paralisa. O que esse mundo precisa não é de discursos distantes, mas de vozes que sabem do que falam. Pacificadores são pontes entre o sofrimento humano e a esperança divina. Rick Warren escreveu em Uma Vida com Propósitos: Deus nunca desperdiça uma dor. Ele usa cada lágrima para ensinar, restaurar e redirecionar. Essa afirmação é um mapa para entender o chamado dos pacificadores. O que parecia ser ruína se torna recurso. O que parecia ser final se torna início. Há algo ainda mais profundo. Quando pacificadores compartilham suas histórias, eles desarmam as pessoas. Um discurso perfeito pode gerar resistência, mas um testemunho real quebra barreiras. Quando você olha nos olhos de alguém e diz: eu sei como você se sente, porque eu também já estive lá, o coração se abre. E nesse momento, a paz de Deus flui. Ser pacificador é se tornar vulnerável. É deixar que o mundo veja suas cicatrizes, não para exibir dor, mas para mostrar cura. Isso exige coragem, porque expõe fraquezas, mas é nesse espaço que Deus se revela. Paulo dizia: porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. É no reconhecimento da própria limitação que a força de Deus se manifesta. Agora, pense em sua própria história. Quais são as feridas que você tem escondido? Quantas delas poderiam ser usadas por Deus como canais de cura para outros? Pacificadores não fogem dessas perguntas. Eles se deixam transformar por elas. No fim, o chamado é claro. Ser pacificador não significa não ter sido quebrado, mas permitir que o Deus da paz reconstrua cada pedaço. São os feridos que curam feridas.
São os que choraram, que agora consolam. São os que foram alcançados, que agora estendem as mãos. Eis a beleza do Evangelho. Ele pega o que estava morto e faz nascer vida. Pega o que estava em trevas e traz luz. Pega as feridas e as transforma em testemunhos. E é por isso que pacificadores são chamados filhos de Deus, porque refletem o coração do Pai, que transforma a dor em esperança. Jesus, ao proferir as bem-aventuranças no Sermão do Monte, não estava lançando frases poéticas ao vento, mas declarando verdades espirituais que atravessariam séculos e alcançariam corações em busca de sentido. E como filhos, podemos perceber que a verdadeira paz nunca é barata. O Evangelho não nos engana ao prometer que ser pacificador é uma jornada confortável. Pelo contrário, Jesus deixou claro que seguir seus passos significa carregar uma cruz. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Essa condição, se for possível, já nos mostra que muitas vezes manter a paz exigirá renúncia, humilhação e coragem diante da injustiça. Pacificar não é ser passivo, é resistir ao impulso da vingança e ao ciclo da violência, pagando o preço de responder com amor quando seria mais fácil devolver na mesma moeda. É transformar hostilidade em oportunidade de graça. Mateus 5:44 ecoa como uma espada afiada. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui está o preço. Amar quando tudo em nós pede o contrário. E escolher a oração quando nossa carne grita por revanche. Esse caminho é estreito, mas é o único que reflete o coração de Cristo. No entanto, o preço não se limita a confrontos externos. Ele começa no nosso interior. Existe um custo espiritual. Abrir mão do orgulho que quer sempre ter razão, render o ego que busca vencer discussões e morrer diariamente para os ressentimentos que alimentamos. O pacificador não negocia com o veneno da mágoa, mas a expõe diante da cruz para que o sangue de Cristo a lave. Isso dói, porque exige vulnerabilidade. Richard Rohr escreveu: se você não transforma sua dor, inevitavelmente a transmite. A paz custa a decisão de deixar que Deus trate nossas feridas para que não nos tornemos transmissores de caos. Não há pacificação verdadeira sem essa rendição silenciosa e profunda diante de Deus, onde permitimos que Ele seja juiz e não nós. Esse preço também se revela no âmbito emocional. Imagine alguém que foi injustiçado, caluniado ou traído. O instinto natural é devolver na mesma intensidade, fechar o coração e levantar muralhas. Mas o pacificador escolhe outro caminho, perdoa. E o perdão é caro. Ele rasga contratos invisíveis de vingança, abre mão da satisfação de ver o outro pagar e abraça a liberdade de não carregar rancores. Jesus na cruz é o maior exemplo. Enquanto sofria, não clamou por vingança, mas declarou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse perdão não nega a dor, mas a transcende. Custa lágrimas, noites de oração e muitas vezes incompreensão dos outros que perguntam: como você consegue perdoar algo assim? O pacificador sabe que não se trata de capacidade humana, mas da graça que opera no coração ferido. Há ainda o preço social. Ser pacificador em um mundo que se alimenta de polarizações, disputas e conflitos significa nadar contra a corrente. Em uma sociedade onde muitos vivem sedentos por ter a última palavra, escolher o silêncio já é visto como fraqueza. Em tempos em que a cultura do cancelamento ergue muros, o pacificador insiste em construir pontes. E essa postura cobra um preço: críticas, rejeição, exclusão. O mundo admira guerreiros armados, mas despreza guerreiros da paz. Ser chamado de ingênuo, bonzinho demais ou alguém que não se posiciona é parte do fardo. No entanto, como disse Martin Luther King Jr., a paz não é simplesmente a ausência de guerra, mas a presença da justiça.
E essa justiça bíblica não é vingança, mas reconciliação. O pacificador carrega o peso de sustentar essa verdade, mesmo quando ela contraria os padrões do mundo. Pense em José, vendido pelos irmãos, injustamente acusado e preso. Humanamente, ele tinha todo o direito de se vingar quando alcançou o poder no Egito, mas ele escolheu a paz. Em lágrimas, declarou aos seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. O preço que José pagou foi longo, anos de solidão, humilhação e espera. Mas o resultado foi a reconciliação de uma família e a preservação de uma nação inteira. Ele nos mostra que o preço da paz pode parecer alto demais, mas seu fruto alcança gerações. Esse custo, porém, não deve ser visto como peso insuportável, mas como investimento eterno. Romanos 12:20 e 21 nos instrui: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa prática, ainda que custosa, nos coloca em sintonia com o próprio caráter de Deus. Ser pacificador significa aceitar perdas terrenas para ganhar tesouros celestiais. É escolher a honra diante do trono de Cristo em vez da aprovação momentânea das multidões. Há também uma dimensão missionária nesse preço. O pacificador, ao viver assim, torna-se testemunha viva do Evangelho. Ele revela Cristo não por palavras inflamadas, mas por atitudes que quebram cadeias. Quando um crente responde com bondade em meio ao ódio, ele encarna a mensagem da cruz. O mundo pode até não entender, mas não consegue ignorar. É um impacto que vai além de debates teológicos. É o reflexo do próprio Cristo andando entre nós. É perder para ganhar, ceder para vencer, morrer para viver. O pacificador sabe que essa matemática só faz sentido no reino de Deus. E mesmo quando as lágrimas escorrem, ele se lembra da promessa. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. O preço é alto, mas a recompensa é eterna. E ser chamado filho de Deus não é apenas um título, é a coroação de uma jornada. Depois de mergulharmos no chamado à paz e no preço que ela exige, chegamos ao clímax, a identidade eterna prometida por Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Aqui está a recompensa dos pacificadores. Não apenas serem reconhecidos como pessoas boas ou conciliadoras, mas receberem o selo de pertencimento ao Pai. É como se, em meio ao caos do mundo, o próprio Deus estendesse a mão, chamando-nos pelo nome e dissesse: Você é meu filho, minha filha. Não há honra maior. João reforça esse mistério em 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo. O Evangelho não nos dá apenas uma tarefa, mas nos oferece uma identidade eterna que redefine quem somos. Mas ser chamado filho de Deus não é uma formalidade, é uma experiência transformadora. O pacificador, ao escolher o caminho da reconciliação, entra em sintonia com o próprio coração de Deus. Ele passa a refletir a essência do Pai que é amor. 1 João 4:8. O título de filho não se conquista por mérito humano, mas é evidenciado pelo fruto da vida. Romanos 8:16 diz: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que confirma em nós essa filiação, soprando em nossa alma a certeza de que pertencemos. Assim, o pacificador não vive apenas como alguém que evita conflitos, mas como herdeiro de uma nova realidade, alguém que carrega em si o DNA espiritual do Pai Celestial. Essa identidade traz liberdade. Quem sabe que é filho não precisa provar nada a ninguém. Os rótulos do mundo perdem força diante do selo divino.
Aquele que antes era chamado de ingênuo ou fraco por escolher a paz, agora é reconhecido no céu como filho amado. O mundo pode zombar, mas o Pai o honra. E é essa certeza que sustenta o pacificador em meio ao custo alto de sua missão. Ele não busca aplausos humanos, porque já possui a aprovação divina. Max Lucado certa vez escreveu: se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria nela. Se ele tivesse uma carteira, a sua foto estaria lá dentro. Essa linguagem simples aponta para uma verdade profunda. Ser filho é ser amado de maneira incondicional. Mas há também um aspecto de responsabilidade nessa filiação. Ser chamado filho de Deus significa viver de forma coerente com o caráter do Pai. O pacificador não apenas carrega o nome, mas o representa. O mundo olha para ele e enxerga um reflexo do Pai. É por isso que Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O título de filho não é medalha para pendurar no peito, mas missão para encarnar no dia a dia. O pacificador se torna sinal visível do amor invisível de Deus. E aqui entra o clímax espiritual. Ser chamado filho é viver a eternidade já no presente. 1 João 3,2 declara: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O pacificador vive com os olhos fixos nesse horizonte, o dia em que verá o Pai, face a face, e será plenamente transformado à sua semelhança. A promessa de ser chamado filho é um convite para viver na esperança. Pense no filho pródigo, que retorna ao lar após desperdiçar tudo. O pai corre ao seu encontro, não para julgá-lo, mas para abraçá-lo e restaurar-lhe a dignidade. Coloca nele o anel, símbolo de filiação, e declara diante de todos: este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15:24. Essa cena ecoa a promessa de Mateus 5:9. O pacificador é aquele que, como o pai da parábola, escolhe abraçar em vez de rejeitar, e nessa postura revela o coração de Deus. Mas também é aquele que, como o filho restaurado, experimenta o privilégio de ser chamado de filho novamente. O preço da paz encontra aqui sua resposta. Vale a pena porque nos lembra quem somos. O sacrifício de abrir mão da vingança, o esforço de perdoar, o risco de ser incompreendido, tudo isso é sustentado pela certeza da filiação. Quando Deus nos chama filhos, Ele redefine nossas dores, ressignifica nossas perdas e nos dá a segurança de que nunca estaremos sozinhos. O clímax desse chamado é que ser filho de Deus não é apenas um futuro distante, mas uma realidade presente. Hoje, enquanto enfrentamos as batalhas do cotidiano, podemos levantar os olhos e ouvir a voz do Pai. Você é meu. Essa verdade nos liberta da ansiedade de provar valor, cura nossa identidade fragmentada e nos dá coragem para seguir como pacificadores. Porque, no fundo, só quem tem o coração firmado no amor do Pai pode sustentar a missão de reconciliar. Fecho este capítulo lembrando de algo que Dietrich Bonhoeffer escreveu. A paz deve ser feita, não existe por si mesma. A paz é um dom de Deus, mas porque Ele a deu, devemos fazê-la. E nós fazemos isso não como servos inseguros, mas como filhos amados. O pacificador sabe que sua missão é árdua, mas sua identidade é inabalável. Ele não está sozinho, ele pertence. E esse pertencimento é sua maior força. Se esta mensagem falou ao seu coração, lembre-se, você não foi chamado para ser apenas mais um no meio da multidão. Torne-se um pacificador e seja chamado de filho de Deus. Essa identidade é sua herança e sua maior riqueza.
Viva como alguém que pertence ao Pai. Escolha a paz em cada decisão e reflita o amor que recebeu. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram o valor de serem chamadas filhos de Deus. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios dessa série que vai transformar sua caminhada espiritual. E se esta palavra tocou você profundamente, deixe nos comentários. Eu sou filho de Deus, Deus te abençoe. E até o próximo vídeo desta série sobre as bem-aventuranças.